Meu nome é Alisson Silva, professor de literatura, e hoje nós vamos falar sobre funções da linguagem, algo tão recorrente e algo tão importante dentro da literatura. Só que nós não podemos falar em funções da linguagem sem falarmos um pouco sobre os elementos que constituem a comunicação, que estarão interligados, tá certo, com as funções da linguagem. Vamos voltar um pouquinho aqui para entendermos. Primeiro vamos entender esse processo, tá? Que é a questão da comunicação. Lembre-se que para haver comunicação tem que haver entendimento. Tem que haver a interação entre o emissor e receptor, ou seja, tem que haver a interação entre os interlocutores, tá? Ó, quem é o emissor? O emissor é aquele que emite, codifica a mensagem e geralmente você será encontrado em primeira pessoa. Quem é o receptor? É aquele que recebe, é aquele que decodifica a mensagem, ou seja, ele transforma a mensagem, tá? É a segunda pessoa do discurso. O que é a mensagem? É o conteúdo que é transmitido pelo emissor. Quais são os códigos? Código é um conjunto de signos usado na transmissão e na recepção dessa mensagem. Quais são os signos utilizados aqui? Ah, foi um gesto, foi uma dança, foi uma música. Qual foi o signo que foi usado nesse processo comunicacional? Tá? Depois aqui eu tenho o referente. O que é o referente? É o contexto relacionado a emissor e receptor e será em terceira pessoa. Eu vou ter, ó, o que é o canal? É o meio físico pelo qual circula essa mensagem, tá certo? Então aqui, ó, você vai ver aqui, ó, as atitudes e as reações dos comunicantes, gestos, expressões faciais, também são referentes e exercem função sobre a comunicação. Então, já falamos um pouco sobre os elementos da comunicação e agora voltaremos à função da linguagem para que você compreenda, ferinha. Beleza? Vamos aqui, ó. Você tem aqui, ó, um organogramazinho, um mapinha mental, na verdade, para que vocês entendam. Ok, agora que vocês já viram quais são os elementos da comunicação, vamos entender agora como eu posso relacionar as funções da linguagem aos elementos da comunicação. Beleza? De boa, na lagoa? Vamos para cá. Então aqui, ó, a função informativa, tá certo? Ela vai estar ligada ao contexto, tá certo? Ao contexto do texto. Aqui, ó, a função emotiva vai estar ligada ao emissor. A função poética estará ligada à mensagem. Ó, a função apelativa estará ligada ao receptor. A função fática estará ligada ao contato e a função metalinguística estará ligada ao código a qual está relacionado. Beleza? Vamos agora entender, tá certo? Como é que funciona esse processo de elemento da comunicação, tá? Ou seja, o emissor, ele transmite, tá certo? Uma mensagem que tem sempre um objetivo. Qual é o objetivo dessa mensagem? É informar algo, é demonstração de sentimento, é convencer alguém a fazer alguma coisa, tá? Ou seja, aí beleza. Aí, consequentemente, tá certo? Essa linguagem passa a ter uma função, tá? Dentro daquele organograma que eu acabei de mostrar a vocês. Tá? Então, quais são as seguintes funções? Podem ter a função referencial, a função conativa, a função emotiva, a função metalinguística, a função fática e função poética. Vamos entender aqui como cada uma funciona. Vamos para cá. Aqui, ó, a função emotiva. A função emotiva, ela vai trazer dentro dos textos literários a questão do desabafo, de um posicionamento, deixando claro o seu ponto de vista. Aí você vai lembrar que quando eu falo na função emotiva ou expressiva, ele vai estar dando foco centralizado aqui no emissor, tá certo? Então, se ele vai estar focado no emissor, a sua predominância aqui será o quê? A primeira pessoa.
Eita, professor, então o foco agora é no eu. Justamente, ele agora está tentando mexer com os seus sentimentos, tentando mexer com os seus brios, tá? Então você tem aqui uma musiquinha Caçador de Mim, tá? Então, ó, por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez doce ou atroz, manso ou feroz, eu, caçador de mim. Preso a canções, entregue a paixões que nunca tiveram fim. Vou me encontrar longe do meu lugar, eu, caçador de mim. Longe se vai, sonhando demais, mas onde se chega assim, vou descobrir o que me faz sentir, eu, caçador de mim. Nada a temer, se não correr, de tua luta nada a fazer, se não esquecer o medo, abrir o peito à força, nunca procura, fugir as armadilhas da mata escura. Vou descobrir o que me faz sentir, eu, caçador de mim. Então você tem um texto aqui, tá certo? Um texto que ele vai trabalhar a questão emotiva, tá certo? Eu, caçador de mim, você vai ter aqui, ó. Primeira coisa que eu vou olhar, ele tá centralizada no emissor, porque a função dele aqui é trabalhar o lado emotivo, tá certo? Revelando a questão da opinião. A predominância aí da primeira pessoa, seja ela, preste atenção, tanto no singular quanto no plural, tá? Você vai ter aqui o uso das interjeições, o uso das exclamações, de palavras opinativas ou palavras valorativas. Palavras valorativas são aquelas palavras que dão valor ao texto, que realçam o texto, tá? Ou seja, é a linguagem das biografias, das memórias, das poesias líricas e das cartas de amor. Ou seja, função emotiva. Deu para entender, galerinha? Vamos para cá. Segunda função. Função referencial ou função informativa ou denotativa. Lembre-se, tá? Tudo que é denotativo remete-se a algo sério. Lembre-se, remete ao uso do dicionário. Ah, professor, então aqui, ó, vamos para cá. Eu tenho aqui, ó, multidão acompanha a chegada de Obama ao hotel em Copacabana. Eita, professor. Então o senhor está dizendo aqui que aqui eu tenho uma notícia de um jornal. Isso mesmo. Se eu tenho notícia de um jornal, eu tenho um texto o quê? Informativo. Tá? Então aqui, ó, multidão acompanha a chegada de Obama ao hotel em Copacabana. Ó. Uma multidão de cariocas se aglomerou na praia de Copacabana para acompanhar a chegada do presidente Barack Obama neste sábado. Mas pouco pôde se ver, mais do que os veículos do comboio do presidente e o forte aparato de segurança que o rodeia. Após passar o dia em Brasília, Obama chegou à base aérea do Galeão às 20 horas e 15 minutos, numa comitiva de carros pretos com bandeiras americanas na janela, entrou pela garagem do hotel JW Merton, na Avenida Atlântica, às 21 horas. A multidão que até às 19 procurava garantir um espaço na calçada do hotel para ver a chegada, foi afastada por paraquedistas do Exército e teve que esperar no calçadão de Copacabana, separada do hotel por 6 pistas de trânsito. Então você tem aqui uma notícia do jornal, tá certo? Então, a notícia ela vai estar aqui amparada onde? No referente. Ou seja, a função referencial ocorre quando o emissor procura oferecer o quê? Informações da realidade, que é o caso aqui da notícia, tá certo? Ó, ela é objetiva, ela é direta, nela prevalece a terceira opção singular, é a linguagem das notícias de jornais e dos livros científicos. Então, função informativa ou função denotativa. Vamos para cá. Próxima função. Vamos passar aqui, não dá erro. Função fática, tá? Função fática, vamos entender, ó. Função fática, eu vou entender que ela está centralizada onde? No canal, o meio pela qual eu me comunico, tá? Então aqui, ó, que coisa, né, é
puxa vida, ora droga, bolas, que troço, coisa de louco. Então você vai ver, esse textozinho aqui, ele está centralizado no canal, então está centralizado na comunicação. Tem como objetivo prolongar ou não o contato com o receptor, tá certo? Aquele que está recebendo a mensagem, ou testar a eficiência desse canal, ou seja, ou testar se essa mensagem está chegando até você. É a linguagem das falas telefônicas, das saudações e de similares, beleza? Função poética. A função poética, agora eu vou lembrar. Você sempre coloca aqui, tá preparando o seu esquema de aula, tá preparando o seu mapinha mental, aí você coloca aqui, o professor disse que a função poética é centralizada na mensagem. Ou seja, como essa mensagem ela tá chegando até você. Beleza? Rio na sombra, som frio, rio sombrio, o longo som do rio frio, o frio bom do longo rio, tão longe, tão bom, tão frio, claro som do rio sombrio, tá? Então aqui, você tem um texto de Cecília Meirelles, onde ele está aqui centralizado na mensagem, tá? Ela está revelando aqui recursos imaginativos criados pelo emissor, tá certo? Você vai ver aqui a questão poética, a sonoridade, a métrica, as rimas. Então você está vendo aí uma poesia, um poema, tá? Ela vai ter aqui, afetiva, sugestiva, conativa, metafórica. Então você vai ter aí a presença das figuras de linguagem, tá? Depois, valorizam-se as palavras, suas combinações. É a linguagem figurada, tá? Então, na linguagem figurada, quando você diz, tem aquela famosa música, a lua me traiu, acreditei que era pra valer. Aquela música Joelma, a lua me traiu. Quem traiu Joelma? Foi a lua? Não, sabemos que não foi a lua. Mas a lua aí, ela foi usada em sentido figurado, tá? A lua representa alguém dentro daquela poesia, dentro daquele texto. Lembre-se que toda música ela é uma poesia, tá? Ela é escrita para ser uma poesia. Então aqui, cadê? Figurado, apresentado em obras literárias, letra de música, em algumas propagandas e etc. Beleza. Função metalinguística. Vamos para cá. O que é a função metalinguística, professor? Lembra? Função metalinguística é quando eu tenho... Eita, professor. A própria língua explicando a língua. O texto explicando o texto. O autor escrevendo, explicando o próprio ato de escrever. Tá? Então aí eu vou ter a questão metalinguística. A centralização dela aqui, é no código. Tá certo? Ou seja, a forma que é utilizada, tá certo? Então aqui, centralizada no código, então aqui você vai ter um verbete de um dicionário, tá? Então aqui, verbo transitivo, ter, amar, afeição, ternura, parará, parará, parará. Beleza, então você vai ter aqui um verbete de dicionário, de onde ele foi retirado. Essa é a centralizada no código. Ela usa a linguagem para falar dela mesma, ou seja, a língua explicando a própria língua, a língua explicando o próprio ato de falar. A poesia que fala da poesia, da sua função e do poeta, um texto que comenta um outro texto, principalmente os dicionários são repositórios de metalinguagem, tá? Que vamos chamar de metalinguística, que é quando eu tenho a língua explicando a própria língua. Tá? Aí você vai prestar atenção numa coisa aqui, que eu vou passar. Vocês verão. Sempre haverá uma função predominante, mas se pode encontrar várias funções agrupadas no mesmo texto. Então você vai ter aqui, várias funções, mas sempre uma haverá predominância, tá? Aqui você tem um mapa mental para melhorar a situação, tá certo? Da questão das funções da linguagem. Sim, uma coisa que eu dei a questão de uma puladinha aqui, você vai ter aqui, vamos para cá, só para relembrarmos do mapa mental. Função emotiva, função expressiva, relembrando, emissor, foco na primeira pessoa, a linguagem ela é subjetiva, ela tem a preocupação com eu, foco na primeira pessoa.
Função referencial ou cognitiva vai ter a função aqui ligada ao referente, tá? Ou seja, vai estar ligada ao assunto. O foco aqui é na terceira pessoa, a linguagem é objetiva e ela descreve elementos do mundo, beleza? Função metalinguística focada no código, ou seja, quando a língua ela explica a própria língua, a função explica para a função e aí vai. Ou seja, é quando o código ele aborda o próprio código. Função conativa ou apelativa. Você vai ter aí destinário, que é a questão do receptor. Você vai ter verbos no modo imperativo, tá? Isso aqui faltou complementar. Função conativa, verbos no modo imperativo. Lembra aqueles verbos mamãe, que dá ordem, vá, faça, tarará. Então, verbos no modo imperativo. Você vai encontrar nas propagandas e você vai ter o vocativo, que é a questão do chamamento. Na função poética, eu tenho um foco aqui na mensagem, que é o texto. Tá? Você vai ter as figuras de linguagem e a subjetividade. E no último aqui nós temos a fática, que é ligada pelo canal, ou seja, que é o meio de comunicação. Ele vai testar o canal, o discurso é direto, é a questão da conversa. Beleza. Ó, e para encerrarmos aqui, antes de entrar, esse aqui ó, é meu Instagram, sigam lá, tá certo? Tem super dica para vocês lá. E ainda tem aqui a questão denotativa e conotativa, tá? O que é questão denotativa? É aquela questão, como eu falei, do dicionário, tá? A questão conotativa é a questão do sentido figurado. Beleza? Isso aí é aula que vocês já tiveram, já viram, só para relembrar. Valeu, ferinhas, e até a próxima.